E se uma criatura formada por inúmeros corpos humanos vagasse pelo Ártico sob controle alienígena? Esse é o aterrorizante monstro do filme de ficção científica e horror Zigote, de Neil Blomkamp. Dezenas de corpos humanos fundidos, com membros e órgãos dispostos em configurações impossíveis. Neste vídeo, vamos dissecar a biologia daquele que talvez seja o design de monstro mais perturbador do cinema. Será que uma criatura que absorve e reutiliza corpos humanos poderia realmente funcionar? Existe alguma base científica para um organismo tão horripilante? As respostas podem ser mais inquietantes do que você imagina. Já deixe seu like e vamos juntos desvendar esse monstro. O que você faria se estivesse preso em uma instalação de mineração no Ártico com um monstro que quer o seu corpo? Esse é o cenário aterrorizante de Zigote, curta-metragem de Neil Blomkamp. A trama nos leva a uma instalação de mineração remota no Círculo Polar Ártico, onde algo deu terrivelmente errado. O isolamento do ambiente cria uma atmosfera gelada e intensa, onde os elementos de horror se tornam ainda mais impactantes. Longe da civilização, os personagens não têm esperança de ajuda externa. A história gira em torno da Cerberus Minerals, uma empresa que descobriu um objeto cristalino misterioso chamado The Quartz, vindo de um asteroide. O objeto emite uma estranha luz capaz de influenciar o comportamento humano, desencadeando eventos aterrorizantes quando os efeitos da luz se mostram muito mais sinistros do que o esperado. O cenário ártico amplifica o horror com sua realidade implacável. Dentro da instalação, os corredores estreitos e os espaços confinados aumentam a sensação claustrofóbica, enquanto, do lado de fora, a imensidão gelada e os ventos cortantes não oferecem refúgio. Essa prisão ambiental cria um cenário perfeito para o terror. Os personagens estão presos e sentimos a angústia de cada momento ao lado deles. Essa atmosfera impiedosa reflete a abordagem fria da Cerberus Minerals em relação ao valor humano. A empresa utiliza órfãos como mão de obra barata, marcando-os com códigos de barras para enganar inspetores. Quinn revela que os sintéticos custam mais que os órfãos humanos, tornando essas crianças recursos descartáveis. A instalação desolada e congelada reflete essa perspectiva corporativa fria. Ambos são projetados para extrair recursos, independentemente do custo humano. Ao longo da narrativa, descobrimos que o Quartzo influenciou os humanos a construir um corpo usando cadáveres, sob orientação de uma inteligência alienígena. Essa construção deliberada resultou em um pesadelo biológico, uma criatura composta por dezenas de corpos humanos fundidos de maneira impossível. O filme acompanha Barclay, interpretada por Dakota Fanning, e Quinn, os últimos sobreviventes, enquanto tentam escapar da instalação labiríntica. Cada passo desesperado ecoa pelos corredores vazios, enquanto o monstro espreita a espreita. Cada fuga estreita aumenta a tensão, à medida que a situação se torna cada vez mais desesperadora. Em uma reviravolta emocionante, Barclay descobre que é humana e não sintética, como sempre acreditou. Essa revelação adiciona profundidade emocional à sua luta. Ela é um ser humano que foi enganado e explorado a vida toda. Zigote perturba ao combinar vários tipos de horror. O horror corporal de partes humanas fundidas, o horror da exploração corporativa e o horror cósmico de uma inteligência alienígena manipulando humanos para propósitos misteriosos. Juntos, esses elementos criam um cenário aterrorizante que levanta questões fascinantes sobre biologia, anatomia e o que define um organismo vivo. Imagine uma criatura com centenas de braços humanos, múltiplos troncos e uma massa constantemente mutante de partes corporais se movendo em sua direção. O monstro Zigote é exatamente isso. Uma coleção horripilante de partes humanas combinadas em algo que não deveria existir. Quando o vemos pela primeira vez no filme, o impacto é imediato.
A criatura se ergue imponente, apoiada em pernas dobradas em ângulos impossíveis, e seu corpo é um caos de braços humanos projetando-se de todos os lados, formando uma silhueta perturbadora. O que torna o monstro verdadeiramente inquietante é como suas partes são reconhecíveis. Mãos, dedos e membros humanos estão dispostos de maneiras impossíveis. A criatura não tem um rosto propriamente dito, mas possui dezenas de olhos espalhados pelo corpo, observando e rastreando constantemente. Seus órgãos expostos através de brechas na estrutura criam um mosaico biológico que desafia a ordem natural. Como uma criatura assim poderia se sustentar fisicamente e se mover com alguma coordenação? A distribuição de peso por si só tornaria o movimento quase impossível. Os corpos humanos não foram projetados para serem empilhados ou conectados dessa maneira. Nossa estrutura óssea suporta uma configuração específica de membros e órgãos, não blocos para formar uma entidade maior. O design monstruoso foi intencional. Ian Spriggs criou o Zygote para parecer muitos humanos costurados. O resultado combina 46 indivíduos e suas partes corporais em um único pesadelo coeso. Como a ciência explicaria uma criatura que absorve humanos e utiliza suas partes para formar um único ser? A resposta não só é perturbadora, como também desafia conceitos fundamentais da biologia. O monstro Zygote representa um dilema científico que abrange desde a integração neural até a manutenção das funções vitais. O primeiro grande problema seria a coordenação neurológica. O Zygote possui múltiplos cérebros, cada um originalmente projetado para controlar um único corpo humano. Como coordenar movimentos de tantos membros diferentes simultaneamente? Na natureza, há exemplos de integração neural parcial, como nos polvos, cujos tentáculos têm certa autonomia graças aos gânglios nervosos. Para que o Zygote funcionasse, ele precisaria de um sistema nervoso híbrido, onde um cérebro central coordenasse os movimentos, enquanto outros atuassem como módulos autônomos, semelhante ao sistema de um polvo. Manter tecidos vivos é outro grande desafio. O sistema cardiovascular humano depende de um coração central que bombeia sangue por todo o corpo. No Zygote, vários corações significariam uma sobrecarga e colapso circulatório. Para sobreviver, a criatura precisaria de um único coração dominante que assumisse a função de bombeamento, enquanto os demais seriam desligados ou absorvidos. Um exemplo semelhante ocorre com organismos coloniais, como certos corais, onde células individuais compartilham recursos em uma rede unificada. Além disso, haveria um problema de compatibilidade imunológica. Quando um órgão é transplantado, o corpo do receptor pode rejeitá-lo. No Zygote, cada corpo fundido teria um sistema imunológico próprio, resultando em ataques internos constantes. Para evitar isso, o organismo precisaria de um mecanismo que suprimisse a resposta imune, talvez semelhante ao que ocorre em organismos híbridos criados em laboratório, onde genes específicos bloqueiam a rejeição. Outro ponto crítico seria o metabolismo. Uma criatura desse porte exigiria um consumo energético descomunal para manter todos os tecidos vivos. Isso levantaria a necessidade de uma fonte calórica contínua, talvez absorvendo diretamente a energia dos corpos recém-integrados. Em situações extremas, a criatura poderia entrar em um estado de hibernação para conservar energia, semelhante ao que ocorre com organismos multicelulares que compartilham recursos metabólicos. Mesmo com todas essas especulações, o conceito do Zygote é uma impossibilidade biológica. No entanto, sua construção imaginativa provoca reflexões sobre os limites da anatomia e os horrores que a ciência nunca poderia recriar. O monstro Zygote permanece como um dos pesadelos biológicos mais perturbadores do cinema. Embora a ciência diga que essa criatura não poderia existir, ela explora mecanismos biológicos que já vemos na natureza.
Esse monstro ataca nossos medos mais profundos sobre nossos corpos e identidades, dissolvendo os limites físicos entre o eu e o outro, transformando nossos corpos em armas de terror. Da próxima vez que assistir a Zigote, aprecie a imaginação biológica por trás dessa criação. Se nossos corpos pudessem ser costurados em um instrumento de terror, o que isso diz sobre nossa própria natureza?